Ainda sobre o trabalho desenvolvido pelos conciliadores e mediadores, outro dispositivo que cumpre nos mencionar é o artigo 166 do Código de Processo Civil. O artigo 166, que também está na parte geral do CPC, que também regula o trabalho dos conciliadores e mediadores, ele diz que a conciliação e a mediação serão informados pelos princípios da independência, da imparcialidade, da autonomia de vontade, da confidencialidade, da oralidade, da informalidade e também o princípio da decisão informada. Ou seja, no seu trabalho, no desenvolvimento da sua função de conciliador ou mediador, esses profissionais, esses terceiros, eles deverão pautar o seu trabalho, eles deverão orientar o seu trabalho com base nesses princípios. Esses princípios são verdadeiros nortes, né, na sua atuação à frente dessas funções de conciliadores ou mediadores, tá? Primeiro princípio, o princípio da independência. Significa que os conciliadores e mediadores eles vão atuar com independência do juízo da comarca, tá? Ou seja, eles não estão adstritos, eles não são dependentes, eles não ficam ali submetidos à vontade dos juízes da comarca. Sua atuação não deve se dar com dependência da orientação baixada pelos juízes da comarca. Eles têm independência funcional, eles têm independência para atuar dentro do exercício das suas funções, ok? Além da independência funcional, que é um princípio que orienta a atuação desses terceiros, outro princípio que deve orientar a sua atuação é o princípio da imparcialidade, tá? Ou seja, no desenvolvimento do seu trabalho, esses profissionais eles devem atuar de maneira imparcial. Ou seja, eles não devem atuar de forma parcial, pretendendo ali beneficiar ou prejudicar qualquer uma das partes, tá? Eles devem atuar de forma imparcial, sem benefício ou prejuízo a nenhuma das partes, e eles se sujeitam também, em razão desse dever de imparcialidade, às mesmas causas de impedimento e suspeição impostas aos juízes, né? Aquelas causas de impedimento e suspeição previstas lá no 144 e 145 do CPC, né? Como, por exemplo, suspeição em razão da amizade íntima, suspeição em razão da inimizade, né, capital, tá? Impedimentos como em razão do parentesco, por exemplo, com uma das partes, tá? Então, eles, em razão desse princípio, se eles forem impedidos ou se eles estiverem impedidos ou forem suspeitos de atuar num processo de um parente, de um amigo, de alguém que é considerado inimigo seu, eles devem se dar por suspeitos e impedidos e pedir a sua substituição naquele feito, tá? Para que seja nomeado então outro conciliador ou outro mediador que possa atuar com a imparcialidade necessária, com observância necessária a esse princípio que orienta o trabalho deles, ok? Além da independência e da imparcialidade no exercício da sua função, os conciliadores eles também devem observar o princípio da autonomia da vontade, também chamado de voluntariedade, né? E o princípio da voluntariedade, ele tem assento no 166, ele vem referido no parágrafo 4º desse dispositivo, quando diz que a mediação e a conciliação serão regidas conforme a livre autonomia dos interessados, inclusive no que diz respeito à definição das regras procedimentais, ou seja, de que forma esse procedimento irá se realizar, né, com relação à conciliação e mediação, sempre vai se respeitar a vontade das partes, a possibilidade, a plena garantia da autonomia da vontade, tá? Ou seja, as partes elas devem ser livres para optar por esses métodos consensuais de solução de controvérsias, tá? Desde da manifestação, se elas têm interesse na conciliação e mediação, melhor, na realização de uma audiência dessas, então isso já representa, valoriza a vontade das partes, tá? Também na realização das autocomposições, na realização dos acordos, ou seja, as partes elas têm que, por sua vontade, de maneira autônoma, ou seja, sem ser constrangidas a tanto, sem sofrer pressões,
né, por parte do conciliador, do mediador, elas devem então, de forma livre, querer chegar a uma solução amigável para o litígio. Tá? Então esse é o princípio que orienta o trabalho dos mediadores, de que eles devem respeitar a autonomia da vontade das partes. As partes, elas têm que ser totalmente livres para resolver, por fim, para trazer uma solução consensual para o seu litígio. Ou seja, elas não podem ser constrangidas a uma autocomposição, ok? Outro princípio citado no artigo 166, o princípio da confidencialidade, como o próprio nome nos traz a ideia também, tudo que é relatado na oportunidade da audiência, tudo que os conciliadores e mediadores tomam conhecimento dentro do processo, né, que segue para a sua análise, para a sua atuação, eles têm o dever de confidencialidade, ou seja, eles devem manter em segredo tudo que é revelado através do processo, tá? Então, o princípio da confidencialidade, ele também vem mencionado no artigo 166, nos parágrafos 1º e 2º do 166, vem mencionado essa questão do sigilo, né? De que toda a informação obtida pelo conciliador ou pelo mediador no curso da autocomposição, no seu trabalho desenvolvido à frente do processo, eles devem manter tudo em sigilo. Todas essas informações devem ser mantidas de forma confidencial, exceto aquilo que as partes lhe autorizam divulgar, tá? Então, a exceção é a prévia autorização das partes. Caso contrário, eles têm que manter em sigilo, eles têm que manter confidencial todas as informações obtidas por meio da sua atuação no processo. O parágrafo 1º do 166 diz assim, ó: a confidencialidade estende-se a todas as informações produzidas no curso do procedimento, cujo teor não poderá ser utilizado para fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes, tá? Então, só se as partes autorizarem vai poder ser utilizadas as informações para outro fim, tá? Senão, elas só podem ser utilizadas para a finalidade da autocomposição, e nesse caso, deve ser mantido em sigilo. Diz o parágrafo 2º do 166, que em razão do dever de sigilo inerente às suas funções, o conciliador e o mediador, assim como os membros de suas equipes, não poderão divulgar ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou mediação. Tá? Então, eles devem guardar sigilos, eles podem até se recusar a depor a respeito de fatos que foram ali manifestados na oportunidade das audiências de conciliação e mediação, tá? Porque eles têm o dever de confidencialidade, eles têm o dever de sigilo. Então, eles não podem divulgar qualquer informação obtida por meio da sua atuação no processo, ok? Outro princípio que orienta a atuação dos conciliadores e mediadores é o princípio da oralidade, né? O 166 menciona esse princípio também. E o princípio da oralidade, ele significa que a audiência de conciliação ou de mediação, ela vai ser realizada inteiramente de maneira oral, tá? Então, todo esse ato processual, ele é feito oralmente. E só no final é que ele é reduzido a termo, é que ele é colocado no papel, tá? Então, quando vocês participam de uma audiência dessa, é tudo feito oralmente, né? Conciliador e mediador explica para que ele está lá, explica as vantagens de uma autocomposição e as desvantagens de uma heterocomposição, julgamento pelo juiz, né? Depois ele vai dialogando oralmente com as partes, se a parte tem conhecimento da lide, se a parte tem alguma proposta de acordo, havendo uma proposta apresentada oralmente pela parte, oralmente o conciliador ou mediador vai ouvir a parte contrária para saber se ela concorda com a proposta, se ela tem uma contraproposta, né? E depois de toda aquela negociação que é feita só de forma oral, é que só no final é colocado no papel o resultado da audiência. Se ela foi frutífera, vai dizer que as partes chegaram a uma autocomposição, de que forma aquela lide será, aquele acordo será cumprido, né, com aquelas condições de cumprimento do acordo, o prazo e todas as demais questões serão colocadas apenas ao final por escrito na ata da audiência. Mesma coisa se não houver composição, né?
A ata vai dizer que, mesmo com as tentativas e os esclarecimentos apresentados pelo conciliador e mediador, as partes não chegaram a uma autocomposição ao litígio. Tá? Então o feito é devolvido ao juiz para que ele dê andamento ao processo, determine a fase posterior aí do andamento processual, ok? Então esse é um outro princípio que rege o trabalho dos conciliadores e mediadores, que orienta as audiências de conciliação e mediação, que é o princípio da oralidade. Um outro princípio da informalidade, que também orienta da mesma forma o trabalho desses terceiros, desses profissionais, é de que os procedimentos desenvolvidos para a autocomposição, na busca da autocomposição, eles devem sempre se pautar pela informalidade, ou seja, evitar aqueles formalismos excessivos, desnecessários e puramente burocráticos que pudessem ali atrapalhar na realização de uma autocomposição. Tá? Então o processo ele é informal, tá? Não existe uma forma pré-definida, né? Cada comarca pode realizar a audiência de acordo com aquele método que entender mais apropriado, né? De acordo com aquelas formalidades que se entendam necessárias, primordiais, mas não excessivas, né? Não desnecessárias, não ficando preso a formalismos que poderiam atrapalhar no desenvolvimento das atividades de autocomposição, tá? Nesse sentido, a informalidade é mais um princípio que orienta a atuação desses profissionais, ok? Então, se evita formalismos desnecessários, só se realizam, né, aqueles atos com o formalismo mínimo necessário para um ato processual, tá? Mas a coisa acontece ali, o procedimento ele acontece de maneira bem informal, né? Buscando ali mesmo que as partes se sintam mais à vontade, que não seja aquela coisa cheia de formalidades, né? Mas que um ato mais informal, onde as partes estejam mais próximas à figura dos conciliadores e mediadores, porque isso pode facilitar a realização de uma autocomposição. E o último princípio que cumpre nos mencionar aqui é também o princípio previsto no 166 da decisão informada, tá? Ou seja, o mediador e o conciliador, eles sempre devem prestar esclarecimentos, eles sempre devem informar as partes de forma clara, de forma suficiente, sobre todas as implicações de uma autocomposição, sobre todas as implicações das decisões por eles tomados durante a conciliação e mediação, tá? Então eles devem saber os prós e os contras da realização da autocomposição ou da não realização da autocomposição, para que eles possam decidir, né, de maneira bem informada, eles estejam bem informados para poder decidir se eles querem ou não uma autocomposição quanto ao litígio, tá? Então, é dever dos conciliadores e mediadores prestar todos esses esclarecimentos de forma clara, de forma suficiente, para que as partes possam tomar uma decisão, mas seja uma decisão informada, uma decisão que elas receberam as informações necessárias para poder opinar, para poder exercer a sua autonomia de vontade, ok? Voltamos no próximo vídeo para falar um pouquinho mais ainda de outras questões relativas à audiência de conciliação e mediação.